Olá, meus queridos alunos do nono ano, vamos ao nosso conteúdo do sexto capítulo, certo? Antes de mais nada, Centro Educacional Edificar, Disciplina História, Professor Daniel Gama, este senhor aqui quem vos fala, e a série é o nono ano. O assunto é o capítulo 6, que nós vamos tratar com o tema Era Vargas, de 1930 a 1945. Este conteúdo ele vai estar preso ou contido entre as páginas 86 e 93 do capítulo 6. Gente, é importante, antes de nós entrarmos aqui no conteúdo da Era Vargas, salientar para vocês que Getúlio Vargas, depois de Dom Pedro II, vai ser o governante que mais permaneceu no governo do Brasil. Tá? E que também é interessante a gente perceber que o Getúlio Vargas ele é um ser contraditório. Tá? Tu não consegues definir se ele tem a sua fase de governo autoritário, mas tu não consegue definir a ideologia dele. Para nós historiadores há uma confusão. Por quê? Nós temos um Getúlio Vargas que inicialmente ele flerta, até mesmo para muitos historiadores, ele chega a estar ligado à linha do fascismo. Mas nós vamos ver também um Getúlio Vargas, que é no segundo governo Getúlio Vargas, que é mais adiante, que depois já nos anos 50, né, que vai ser próximo à sua morte, que vai ser um Getúlio que já vai estar mais atrelado à linha da esquerda, que vai ser a linha justamente oposta da qual ele vai chegar ao poder agora. Tá? Então, diga-se de passagem disso. É um ser contraditório. Tá? Seria errado para nós chegarmos aqui e colocarmos que a ideologia dele inicialmente era de direita ou de esquerda. Não. Ele é mais fácil nós dizermos assim, que ele tinha um projeto de poder pessoal. Tá? Gente, o governo Vargas ele só foi possível porque justamente ele teve o apoio da camada de militares, né? Mas aí uma imagem que representa as manifestações que ocorriam, né, dos militares já naquela época, de certa forma, apoiando, tanto pedindo, né, exigindo o fim da política do café com leite, que nós vamos já ver esses antecedentes aí, e exigindo a nova inserção de novos políticos no cenário nacional. Tá? Então, chegamos aí na parte dos antecedentes da Era Vargas. Os antecedentes eram o domínio dos coronéis, também a política do café com leite, a crise de 1929 e também eu sempre coloco aí também o voto de Cabresto, né, gente? Porque o voto de Cabresto foi a prática mais contundente da Primeira e Segunda República, né? Da Primeira e da Velha República, né? Que é aquele voto dos coronéis, que eu lembro, não sei se vocês lembram que eu disse que ele controlava, ele sabia em quem a pessoa tinha votado, se tinha votado em quem ele tinha pedido, e aí geralmente eles perseguiam, tá? Então por isso eu coloco também aí o voto de Cabresto. Só que a crise de 29, gente, ela vai mudar, né, as estruturas. Toda a crise política, geralmente quando ela chega num país, ela mexe com as estruturas políticas, independente de como elas estejam. É muito raro um governo se perpetuar a partir de uma crise, né? Ainda mais se essa crise ela for uma crise econômica, né? Porque as pessoas tendem de alguma forma culpabilizar, né, os governos e de certa forma estão certas pelas crises. Então vamos avançar. Na década de 1920, o Brasil vivia um momento turbulento. A política do café com leite estava em decadência, pois o acordo de alternância de poder era rompido. É nesse contexto que surge
o Partido Aliança Liberal. A gente precisa falar nesse Aliança Liberal. O Aliança Liberal, gente, justamente ele era um partido que ele representava principalmente essas novas pessoas que de alguma forma queriam ter acesso à política nacional. Haja vista que nesse tempo a política ainda havia alternância de poder. Ora Minas, ora São Paulo. Vocês lembram disso? Então, é nesse contexto que o Aliança Liberal, que era um partido da época, lançou o Getúlio Vargas, representante das oligarquias do Rio Grande do Sul, tá? Ele é originário de lá, do Rio Grande do Sul, como candidato da República. E João Pessoa como o seu vice. E João Pessoa já representava as oligarquias do Nordeste, que também queriam ter vez na política e não tinha. Já visto aqui, né, que o Nordeste também já tinha os seus ciclos econômicos ocorrido na região, como o ciclo do açúcar, né, o ciclo econômico do açúcar, o cacau lá em Ilhéus, né, em outras cidades. Então, para poder fazer frente, né, à política do café com leite, então eles dois se juntaram, né, o Getúlio representando o Sul e o João Pessoa representando as oligarquias do Nordeste. O candidato do PRP, tá, que era o Partido Republicano, Júlio Prestes, saiu vitorioso das eleições de 1930, mas a Aliança Liberal não aceitou o resultado. Portanto, começam a orquestrar um golpe que teve como seu estopim o assassinato de João Pessoa, no Recife, capital de Pernambuco, iniciando assim o que muitos historiadores chamam de Revolução de 1930. Eu coloco aqui Revolução, não sei se vocês viram, entre aspas, eu esqueci só de botar outra aspas. Fechei ali, tá bem. Entre aspas, porque assim, gente, o conceito de revolução, tanto que para nós, historiadores, esse conceito ele está sendo desconstruído da história do Brasil de revolução, porque o que é que você entende por revolução? Vamos voltar lá, falar, Revolução Russa, mudou o regime político, mudou as estruturas todinha. Revolução industrial, mudou o modo de produção, o modo de viver das pessoas. Revolução Francesa, mudou a política, né? Mudou as estruturas. No caso do Brasil, não. Foi só uma chamada tomada de poder, né? Tanto que essa tomada de poder, ela vai ocorrer justamente porque o Getúlio Vargas não aceita a derrota para o Júlio Prestes, né? E com o assassinato do João Pessoa, a imprensa da época divulgava assim, mataram João Pessoa, o que dava a entender que Júlio Prestes teria sido o mandante do assassinato, o que provocou, de certa forma, uma revolta muito grande para aquela época e logo, claro, Vargas vai se aproveitar disso e vai assumir o poder. O período que Getúlio Vargas passou no poder é conhecido como Era Vargas, e os historiadores dividiram seu governo em 3 momentos. Vale se lembrar mais uma vez, gente, que não esqueçam que depois de Dom Pedro II, o governante que mais permaneceu no poder. Vargas ficou, no total, no poder, interruptamente, 15 anos. Governo provisório é o primeiro período dele, né, que é esse período que ele não aceita a derrota, né, e aí ele assume, mesmo assim, nesse levante popular que tem, né, por conta da morte de João Pessoa. E depois o governo constitucional, que ele realmente foi eleito já, e depois o Estado Novo, que é o golpe que ele implanta. Governo provisório. Vamos começar a falar do governo provisório. Ele vai de 1930 a 1934. A indicação, a principal característica do governo provisório foi a indicação de interventores para governar os estados.
Tanto que vocês vão observar nessa notícia, né, ela falando aqui na época sobre essa intervenção que acontece nos governos, né, nas províncias ainda, nos estados. Né? Então, o que vai acontecer? De certa forma, o Getúlio ele vai logo acabar com as eleições. Então, o que é que ele vai fazer? Para ele poder governar, para ele poder pensar nesse Brasil como ele queria, ele vai indicar, né, governantes, interventores, o qual ele chamou de interventores, inclusive para cá para o Pará foi mandado um chamado Magalhães Barata, que vão estar alinhados a ele, ou seja, o povo vai ficar de fora da participação, da votação para governador, né? Porque ele vai dizer, poxa, eu quero construir um novo país, e para esse novo país poder crescer, eu não preciso ter oposição. Então, para eu não ter oposição, eu vou começar a indicar os governadores. Então, é a primeira característica do governo provisório. Já o governo constitucional, antes de chegar nele, aqui o Vargas ele vai encontrar a primeira oposição dele, que é em 1932, o surgimento do movimento paulista MMDC, símbolo de resistência a Getúlio Vargas. Então, ele já está aqui na era constitucional, ele foi já está seguindo a Constituição, mas desobedecendo, por exemplo, o que estava na Constituição de 1891, que estava estabelecido que ele não poderia indicar, por exemplo, governadores e geralmente o governador que ele tinha indicado para São Paulo não eram pessoas ligadas à oposição, mas sim a ele. Então, o que acontece? Vão começar a eclodir muitas manifestações em São Paulo e logo essas manifestações vão ser reprimidas, né? Lógico, porque ele tinha que conter toda e qualquer força que tentasse conter o avanço dele, né? Então, assim, de certa forma, eu conto até uma curiosidade aqui para vocês, que nas minhas viagens que eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Getúlio, em todo o Brasil, praticamente, há uma rua, uma praça com o nome Getúlio Vargas, menos em São Paulo. Por quê? São Paulo vai ser justamente gerado a Revolução de 1902, que é a Revolução Constitucionalista, né? Que era pedindo que ele voltasse a governar, mas que governasse sob a Constituição. Foi o que Vargas não fez. Aí vem a fase do governo constitucional. Em 1934 a 1937. Esse governo constitucional ele se dá justamente por conta que em 34 teve de fato eleição, né? Ele assume em 30, fica de 30 a 34 já empossado, né, no lugar do Júlio Prestes, né, que ele não deveria ter assumido, mas ele ficou, aproveitou as manifestações, né, e que todo mundo pensava que o Júlio Prestes tivesse mandado matar. E aí, em 34, de certa forma, ele já, com as primeiras medidas que ele toma, agrada ao povo, ele vai conquistando o povo e ele já ganha as eleições de 34. Então, em 1934 foi promulgada a nova Constituição, criada por ele, que tinha como principais aspectos o regime republicano, eleições diretas para o executivo e o legislativo. Ele, está aí uma das coisas que é de suma importância, ele vai dar o direito ao voto feminino e secreto, a criação do Tribunal do Trabalho, que foi um dos grandes fatores, por isso que, olha, vão começando a perceber aí esse ser contraditório, né? Que ao mesmo tempo na política, ele persegue seus opositores, usurpa o poder, mas ele cria essas medidas, né? Porque pensa, no Brasil nós nem pensávamos ainda em ter uma
um tribunal do trabalho. Mas vocês vão já entender por que também esse tribunal do trabalho surge no Brasil. E também a legislação trabalhista. Gente, mas isso só aconteceu no Brasil porque no mundo também, né, principalmente quando a gente fala no mundo, a gente fala no mundo europeu, essas lutas estavam muito acirradas. Então, de certa forma, os países europeus também estavam tendo essas conquistas, né? O chamado bem-estar social da população estava em alta. Então, o que acontecia? O Brasil tinha que seguir, porque geralmente, todos os países, geralmente, quando as economias são muito alinhadas, a tendência se tem um estilo de governo num país, os outros começam a seguir. E a Inglaterra, de certa forma, pressionou também Getúlio Vargas para que implantasse isso como se fosse uma forma de modernizar o país, né? Então, ele vai tomar, só que isso caiu no gosto do povo, tanto que Getúlio Vargas é conhecido como o pai dos pobres. As ideias autoritárias chegam ao Brasil, mas elas chegam junto com a crise de 1929. Criaram um clima de incertezas no Brasil e no mundo, dando espaço para governos autoritários na Itália e na Alemanha e Rússia. Aí nós estamos falando especificamente de Mussolini na Itália, de Hitler no nazismo e também do Stalin no socialismo, né? Então são as ideias que vão vigorar. E é nesse momento que também o próprio Getúlio ele adere, né? Ele adere a um governo forte, porque o Brasil também vai sentir esse efeito da crise de 29, que foi aquilo que eu falei para vocês que foi o efeito direto no café que o Brasil sentiu, né? O café já não tinha assim para quem vender. Então, avançando. As ideias nazifascistas chegaram ao Brasil e se difundiram entre os grupos mais conservadores. É uma característica dessa época. Os grupos mais conservadores são os grupos mais ricos da política nacional, como a Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada por Plínio Salgado, um movimento de extrema-direita que era anticomunista e tinha um grupo paramilitar chamado Camisas Verdes. Esse grupo eles usavam de violência contra seus adversários, ou seja, o que acontece? Vamos pensar, eu estou lendo aqui esse slide, às vezes vocês podem pensar, mas o que o professor está falando? Claro, nesta época, as tensões entre capitalismo, socialismo, as ideias ainda estavam acirradas pelo mundo, né? Os governos autoritários. Então, o que acontece? Vargas vai justamente aproveitar disso para dar um golpe de Estado, né? Mas nós vamos já chegar lá. Por quê? Essas ideias começam a chegar aqui no Brasil também, de revolução, de mudança, né? Os partidos operários começam a se reorganizar e Vargas vai ver isso como um desafio para ele. Então, ele já corre para o lado dos empresários, né? Olha, primeiro dá direito aos trabalhadores, quando ele vê que os trabalhadores crescem demais, aí agora ele já vai tentar correr para o lado dos empresários, da elite, de certa forma, né? Para poder se segurar no poder. Por isso que é um ser contraditório. E a reação do governo Vargas? Repressão ao movimento, uso da polícia para a criação de um falso plano de golpe, liderado pela intentona comunista no Brasil. Foi a acusação, né, perfeita que ele encontrou para justamente justificar o golpe. Como vocês sabem, esta história é antiga no Brasil, né? E o Estado Novo, ele já se dá a partir de 1977 a 1945, com apoio de vários setores da sociedade brasileira. Vargas atingiu seu objetivo no dia 10 de novembro de 1937 por meio de um golpe
fechou o Congresso Nacional decretando o Estado Novo. O Estado Novo foi a pior fase da era Vargas. Por quê? A criação de uma Constituição fascista, a centralização política nele, a extinção do legislativo, a subordinação, gente, olha aí, ó, do poder judiciário e a instituição das leis trabalhistas, né, o contrassenso. E também a criação do DIP, né, que era o setor que controlava e perseguia os seus opositores. O cenário mundial. No período do Estado Novo, devido à Segunda Guerra Mundial, Vargas se alia aos Estados Unidos contra a Alemanha, Itália e Japão, países que defendiam o nazifascismo. Ele só se aliou porque ele se viu pressionado, porque ele também, nessa época, já tinha um viés fascista, né? Tanto perseguia o povo aqui dentro. Em 1942, o Brasil declarou a guerra ao eixo Alemanha, Itália e Japão, participaram dos países no conflito. Também nós podemos identificar as ações expedicionárias, tá? Os partidos se uniram para poder colocar um fim no poder do Vargas, e o movimento do queremismo foi a última tentativa dele para continuar no poder, pedindo o povo para ficar já no final da guerra. Mas aí o povo diz não. As forças políticas se reúnem e tomam medidas e dizem não para Vargas e dão um golpe já em Vargas, certo? No final eu deixei um exercício para vocês. Resolva esse exercício e nos encontramos nas próximas aulas. Obrigado, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.